Hesitando, não sei se falo português de Portugal ou português do Brasil, mas como estamos numa casa portuguesa, né, deveríamos falar em português de Portugal, mas como é uma obra de uma autora brasileira, dão-me a licença, né, peço a licença de poder falar em português do Brasil, com algumas misturas. Pode ser? Posso falar em português do Brasil? Português do Brasil, do Centro-Oeste, se fosse, né? Do Mato Grosso, Sul-Mato-Grossense. Ainda não cheguei lá. Mas, então, boa tarde mais uma vez e quero agradecer muito a Cristina Costa, Isabel Barros e a Maison de Portugal pela hospitalidade, né, e pelo trabalho magnífico que fazem. E também a vossa presença, e quero também assinalar, como já conheço aqui muitas pessoas, Marco Guimarães e outros, mas é para nós uma honra e uma grande alegria, para mim em todo caso, de contar com a presença de Jacqueline Panjon, uma das pessoas que mais conhecem melhor, né, aqui na França a literatura, a cultura brasileira, e não só, que foi diretora do Departamento de Português em Paris III, Sorbonne. Muito obrigado, Jacqueline, é mesmo uma alegria. Pronto, então, vamos vamos apresentar esse último livro de Mazet Torquato Chotil, Jornal de Bordo, Brasil de 2021, editado na editora Penalux, em São Paulo, se não me engano. De São Paulo. Em 2023, 78 páginas. Então, vamos, algumas palavras rápidas. Esse livro está escrito, né, em prosa, numa forma de prosa em versos livres, mas que não é poesia. Não é nem prosa nem poesia. É difícil classificar, é difícil definir este gênero textual. Enfim, pouco importa. Isto não quer dizer que não haja poesia também, né, na maneira de ver o mundo, de ver o Brasil, na escrita de Mazet. São 24 quadros, através dos quais ela dá um olhar sobre a sociedade brasileira de 2021, e também é uma pergunta que eu vou colocar depois, que eu acho também que é uma espécie de autobiografia. Mas antes disto, antes de entrarmos na matéria, no livro, vamos ver quem é Mazet Torquato Chotil. Não vou fazer um discurso, uma apresentação da biografia dela. Eu prefiro que ela nos conduza, né, desde as suas origens até a chegada em Paris. Pouco a pouco vamos acompanhar esse deslocamento. Aliás, a palavra deslocamento eu acho que é a palavra mais importante para talvez falar desse livro, porque é também um pouco a sua vivência. Então, mas a sua vida começou antes do seu nascimento. Por quê? Porque eu digo isso, claro, todos nós fomos assim, né? Como somos o fruto daquilo que foram nossos pais, mas o caminho, o itinerário dos seus pais, né, é interessante porque também ele reflete, ele traduz a história do Brasil dos anos 40, 50, né? Então, pode dizer algumas palavras antes do seu nascimento no Mato Grosso do Sul. Os seus pais vieram do Ceará. Em que condições e por que razões? Como é que
que os seus pais chegaram ao Mato Grosso do Sul, onde você nasceu? Pois é, eu me descobri nordestina, 100% cearense, estando em Fortaleza, quando eu fui apresentar trabalhadores exilados. Porque os dois, meus pais, os dois são do sul do Ceará, Aurora, Juazeiro do Norte, essa região de seca, né? Então, do Nordeste, a gente sabe dos anos 40, 50, todas as secas, né? Que os nordestinos viveram. E meus pais, não tendo terra, quando 6, 8 filhos de terra pouca, né? Eram pequenos terra, e o que se fazia nos anos 50? Ou que eles iam trabalhar na indústria que estava se desenvolvendo em São Paulo e Rio. Eu tenho tios, né, gente da família que ficaram em São Paulo e Rio, e outros como meu pai, que eram gente de roça, que era gente de sítio, né, que precisava, que sabia trabalhar a terra. Eles sabiam dizer bastante, porque eu acho que eles não sabiam tanto assim trabalhar a terra, mas era gente da terra, então a terra é importante para eles. Então, a possibilidade que eles souberam que aquela região do Mato Grosso do Sul, Colônia Nacional Agrícola e Rurais, que é uma faixa de terra, depois da Guerra do Paraguai, o governo brasileiro dedicou uma faixa de terra que vai de Ponta Porã até Dourados, eu não lembro o número de quilômetros, mas é uma coisa muito grande. Eles botaram os indígenas numa reserva e deram 12 alqueires de terra para cada sitiante que quisesse, família, que estivesse em família, para ir colonizar essas terras. E essa política do governo daquela época tinha um nome que era colonização, né? A gente fala, quando você traduziu o meu Lembranças do Sítio, a gente teve essa questão, mas justamente eu chamo colonização, a Regina do Paraná também, eles chamavam colonização, porque o governo abriu vários lugares, Goiás, a gente conhece lugares que a gente chamava colônia. Então a gente chama no Brasil colonizadores, né? São essas pessoas que estavam disponíveis, que fugiram da seca, mas também tinha na região onde eu nasci, essa região que eu disse, de Ponta Porã, Dourados, italianos, japoneses, né? Tinha um lugar lá, uma linha, que tinha muitos japoneses, tinha essencialmente, eu diria, nordestinos, mas também, e depois, um pouco depois, dos anos 50, dos anos 60, 70, gente do sul, os gaúchos, subiram daquela região, o sul do Mato Grosso do Sul. Então, seus pais chegam no Mato Grosso, naquela época era Mato Grosso, ainda não era Mato Grosso do Sul. Sim. E como é que eles se instalaram lá? E eles trabalhavam em quê? E fala um pouco, então, das suas lembranças de infância, né? Os seus primeiros anos no meio daquelas florestas, numa paisagem completamente exótica, né? Pode então contar os seus resumir um pouco essas lembranças que estão, aliás, muito bem contadas nesse livro, Lembranças do Sítio, que eu tive o prazer de traduzir. Aliás, lembrança do sítio, como o sítio é uma palavra difícil de traduzir em francês, né, por razões sociais e outras. Eu propus Mon enfance dans le Mato Grosso, sobretudo que o Mato Grosso, para um francês, é uma aventura. Então... Pois é, antes de chegar no sítio, eu vou contar como é que eles chegaram, que eu conto no Minha Aventura, o Daniel tem um exemplar, Minha Aventura na Colonização do Oeste, né? Que é um livro que vai contar como é que essa família se deslocou para lá. Então eles chegam em Dourados, tinha um primo lá, em Dourados, que tinha já um sítio, e eles foram para esse sítio partilhar. A gente tinha meiros, né? A pessoa cuidava de plantar e dava metade para o dono do sítio, né? E meus pais, então, antes, eles fizeram isso, como é que era? Era mata, aquilo era mata. Meus pais foram para esse sítio do primo, e o que eles faziam para ir na Sétima Linha, era 70 quilômetros a pé, ele ia, eram 2 dias de caminhada na floresta, atravessando a aldeia dos índios, tá? Aldeia dos índios, com medo, 2 dias de caminhada para chegar no lugar onde ele faria o sítio deles, né? Esse lugar onde eu vou nascer. Eu sou a primeira, então eles tiveram 3 filhos,
Desde que derrubaram o alqueire de terra, eles foram morar lá, tinha um lugar, um cômodo, né, que com telhado e tal, porque tinha bichos, né, a gente estava na floresta, tinha bichos, vou contar depois do medo dos bichos, né, então eu nasci nesse lugar em 58. E quantos anos você morou nessa região? Eu devo ter morado no sítio uns 6 anos, porque eu comecei a contar essa história, ficou longa, e eu contei depois lembranças do vilarejo, porque foram, acho que até pelos 6 anos eu morei no sítio. Sim. Depois eu fui para o vilarejo e fui até 16 anos, antes de ir para São Paulo estudar, porque era um lugar onde não tinha muita coisa. O sítio, esse lugar de Dourados, né? Uhum. Para quem não vê bem ainda o mapa, não é muito longe da Bolívia, sim? Né? Não, do Paraguai. Presta, por favor, que eu vou fazer circular, porque eu tenho um mapa nesse livreto, eu tenho um mapa que eu mostro onde é essa colônia, né? Essa colônia, como é que ela se localiza. Então, é bem no sul do Mato Grosso, eu vou passar, e para vocês verem essa colônia, né? Eu não sei se você viu isso aqui, Dourado está aqui, então aqui é Ponta Porã. Então, você, mais perto, divisa com Ponta Porã, no Paraguai, a Bolívia é mais para o norte, para Ponta Nova. Então, depois, com 8, 9 anos, com 16 anos, você vai... o ensino secundário, você realiza esse... Eu começo nesse vilarejo, mas esse vilarejo não tinha universidade. Nos anos 70, o Estado não tinha universidade. Então, os meus colegas de escola que queriam continuar os estudos, era preciso pagar também, né? Então, eles foram para o Rio Grande do Sul, ou então Rio de Janeiro ou São Paulo. Então, teve essa primeira leva, primeiro, porque nesse lugarejo não tinha como trabalhar. 16 anos, não tinha muita gente, o comércio começou a aglomeração. Isso quer dizer que o sítio, meu pai tinha um sítio, era 12 hectares. O vizinho que teve uma bela situação, ele comprou um outro vizinho e foi se formando fazendas, né? E as pessoas foram se deslocando para o norte do Mato Grosso, para Rondônia e mais tarde para o norte. Com 16 anos você vai para Osasco. Eu vou para a periferia de São Paulo, Osasco, Osasco que é importante, Osasco. Aliás, Mazé escreveu foi um trabalho de doutorado, não sei, pós-doutorado, sobre um grande sindicalista brasileiro, José Ibrahim, que organizou a primeira grande manifestação operária, né, em São Paulo. Em 68, durante o período da ditadura, né? Então, pouco a pouco estamos também indicando, né, a bibliografia de Mazé, lembranças do sítio, sobre o sindicalista José Ibrahim. Então, ainda vamos continuar a nossa volta, né? Ceará, Mato Grosso, São Paulo. Em São Paulo, em Osasco, você vive uns 10 anos, né? Eu vivi 10 anos, me formei em jornalista. Informação e comunicação. Informação, comunicação, especialização, jornalismo, era o termo que a universidade tinha, né? FIAM, Faculdades Integradas da Afonso Machado. E eu trabalhei na imprensa local, fiz freelas para a imprensa mais econômica. E aí decidi um ano sabático para falar, achava que jornalista precisava falar inglês e francês, e eu vim para cá com um ano sabático, um projeto de um ano sabático. É muito importante notar esses estudos de jornalismo, porque a obra de Mazé é muito influenciada, o estilo dela também vem muito dessa formação de jornalista. E depois o seu itinerário, como é que continua? Você, a partir de São Paulo, se não for indiscreto, a sua vida novamente tem um novo rumo. Não? Eu chego então em Paris com esse projeto do ano sabático, 6 meses na França para aprender francês e 6 meses em Londres para aprender inglês. Acontece que no meu caminho tinha o francês e que 6 meses é pouco tempo aprender uma língua. Aí eu fui ficando, e depois me casei, e depois teve os filhos, e depois os netos. Mas ela chegou em Paris em 85.
85. Né? E em Paris você continuou os estudos na Universidade de Paris-Vincennes, Paris 8. Primeiro realizou um trabalho sobre as mulheres, há um trabalho sobre o trabalho das mulheres nas fábricas, não? Isso é o primeiro livro, meu primeiro livro em francês, porque eu vou dizer que eu tentei a minha vida como jornalista aqui na França. Só que nos anos 80, lembra a inflação alta no Brasil? Não foi possível. Tinha um só correspondente, o Reale Júnior, do estado de São Paulo, era o único correspondente que eu conhecia. Eu tentei também trabalhar para a Rádio França Internacional. Do Brasil eu tinha vindo eu fazia freelas para o caderno de turismo da Folha de São Paulo. Isso eu fazia freelas, mas esses freelas era pago da Folha de São Paulo, era pago no Brasil, em reais, com a inflação enorme. E na época, lembra, tinha que fazer filme, eu ia lá, comprava o meu filme, pagava a revelação para mandar e mandava pela Varig que existia na época, né? Fazia meus artigos e tal. Mas aí fui fazendo o que era interessante fazer. A Rádio Internacional da Holanda não me pagava em euro, beleza. Mas esses dois freelas nunca me deu o necessário para viver aqui, ter família e tal. Eu nunca quis ficar aqui como estudante a vida toda. Eu tinha, eu vim aqui para estudar, para voltar para o Brasil, para fazer coisas no Brasil, para utilizar esses conhecimentos no Brasil, não para ficar aqui. E antes da aposentadoria, você trabalhou muitos anos também numa repartição, na função na administração? Não, justamente eu não consegui. Eu trabalhei 1 ano para uma revista franco-brasileira, latina. 1 ano, a revista morreu, foi embora. É muito difícil. Tentei trabalhar no lado cultural, né, que a gente gosta de estar aqui, para esse lado França-Brasil, nunca encontrei. Trabalhei e criei em 2000. Porque aí quando eu cheguei aqui, eu me inscrevi em faculdades, mas nunca terminei, meu francês era muito ruim, era muito complicado. Mas então, eu fui para a empresa francesa, falei, preciso de um salário, aí eu fui fazer informação, comunicação, documentação numa empresa francesa, tá? E aí eu trabalhei, vivi, eu me aposentei, nos últimos 20 anos eu trabalhei para a Sandex, que é uma empresa francesa que trabalha para a CFDT. Porque aqui, na França, toda empresa com mais de 50 trabalhadores tem um comitê de empresa. Daí eu encontrei você mencionou esse meu primeiro livro, escrito em francês, Trabalhadora, Ouvrière chez Biedermann, que esse trabalho, essa empresa fazia então assessoria para esses comitês de empresa. Foi onde eu encontrei essa freira operária que me contou essa história, que foi então Operárias chez Biedermann, meu primeiro livro em francês, meu primeiro livro. Então, como estamos falando do seu livro, vamos continuar mostrando alguns livros de Mazet, como esse, No Crepúsculo da Vida, um dos últimos, né? No Crepúsculo da Vida. Tem esse também. Esse é um trabalho mais sobre as populações indígenas, né? Justamente, eu me achei Nascentes Vivas. Nascentes Vivas, que eu falo da aldeia, da reserva indígena de Dourados. E é um trabalho militante porque, eu conto, Nascentes Vivas é um projeto que engloba uma associação da Alemanha, que engloba a Associação de Mulheres Indígenas da reserva, que engloba os trabalhadores, os produtores orgânicos do Brasil, do Mato Grosso do Sul, e mais uma associação, que eu esqueci que era, são 4 associações. E é um trabalho militante porque eu fiz pela Amazônia e custa 3 euros, eu vendo por 10, e os 7 eu dou para a associação que faz um trabalho de meio ambiente com as escolas locais. Eu acho da maior importância. E é também muito importante porque fala do povo Guarani também, né? E eu acho que essa região onde você viveu é a região onde a cultura Guarani ainda hoje tem uma importância, o que outras regiões às vezes ignoram, né? Porque o Brasil tem várias culturas, né? Influências diversas. Outro livro da Mazet é esse aqui, né? Sim, esse eu gostei muito.
Começando pelo título, Na Sombra do IP. Muito interessante esse livro também, que é uma autobiografia também, muito interessante. E depois tem outro que é um dos também, que foi Maria da Aparecida, Negro Luminosa Voz. Maria da Aparecida, que teve muito êxito na França durante os anos 60. Ela chega em 49, lá 55, e a partir daí ela canta Carmen na Ópera de Paris, e morreu em 2017, uma pessoa que cantou ópera Carmen na Ópera de Paris, depois de um acidente foi para a música popular brasileira, fez mais de 20 discos, né? Ela divulgou a música brasileira. O primeiro disco de Chorinho, se eu não estou enganada, foi ela que fez aqui na França. Então ela divulgou muito, mas em 2017, uma batalha danada, que a gente criamos uma associação, os Amigos da Maria da Aparecida, para recuperar os arquivos, porque ela, como toda artista, no final da vida não tinha dinheiro, vendeu o apartamento dela no sistema francês Viager e as coisas dela. Depois da morte foi para o Garde Noble e a gente está se batendo, é uma história fantástica. A história dela é fantástica em todos os níveis, mas depois da morte também são batalhas incríveis. Pronto, então agora vamos entrar no descobrimento, né, vamos ler algumas passagens desse livro, Jornal de Volta do Brasil, de 2021. É o resultado de uma viagem de 2 meses, né? Sim. 2 meses. 2 meses. Você, antes de... O principal objetivo da sua viagem, qual era? Eu queria ver 2 anos sem ter ido para o Brasil, no período da pandemia. Sim. No final desse período de 2 anos, eu queria ver como é que era o Brasil, estava mudado, né? Como é que o Brasil sentiu o Brasil. E eu lembrei do Blaise Cendrasse, que escreveu Foi debut, vou conhecer. Né? E eu achei que era interessante essa coisa, quer dizer, ele é um poeta, né? Eu fiz o que eu pude em termos mas eu pensei nessa ideia porque era interessante que aos poucos eu ia contando o que eu estava encontrando. Então essa ideia do Blaise Cendrasse, a partir desse livreto, né, que ele vai contando, é fantástico. Se vocês não viram, eu recomendo. Você sai de Paris pelo trem, na época, né, nos anos 20, ele vai ver o pessoal, o amigo deles, o pessoal Prado e todos o povo que ele conheceu, que viveu aqui, eu esqueci o nome, Semana de Arte Moderna, né? Todo esse povo que viveu aqui, que era amigo dele, e ele vai, então aos poucos ele vai contando como é que é, entrando no navio na época, e aos poucos ele vai descendo e ele vai contando com essas mudanças. Eu pensei nisso porque seria, quando eu chego no Brasil, você tem o primeiro, digamos, choque, você chega e você constata uma série de coisas, mas 20 dias depois, se você está naquele momento, você já uma coisa banal, já se transformou em uma coisa banal, você não vê mais. Então eu falei, eu quero ver o que o Brasil é esse, como eu vou circular um pouco, como é que eu vou fazer. Então, por isso que eu escolhi esse tipo de estilo. Eu nunca sei o que é o estilo, mas eu achei que era uma forma rápida de dizer, e eu tinha que escrever. Então, todo dia eu presenciava alguma coisa, eu escrevia. Porque depois eu sabia que o outro dia eu ia ver aquilo com os outros olhos. Como é que você teve tempo de escrever, de anotar tudo isso? Porque a viagem, esses 2 meses de viagem através do Brasil, que é um diário de uma viagem também, é uma maratona. A gente até perde o fôlego acompanhando a Mazé. Ela salta de um ônibus para o outro, e sempre caminhando de manhã, né, a caminhada matinal, e sempre atrás das editoras, da televisão. Então, quando é que o meu livro vai ser apresentado? Onde é que está o meu livro? Então, ela corre atrás do livro, corre atrás também do objetivo, que é também de ouvir, né, de fazer uma radiografia do Brasil. Então, o estilo são frases curtas, aliás, com poucas conexões entre as palavras. Ela não utiliza a primeira pessoa do singular, né, eu, muito raramente. Portanto, é um estilo assim, quase um estilo telegráfico, mas que não é pejorativo, que eu estou dizendo, né? E também não é poesia, embora haja também uma grande sensibilidade, espontaneidade
na maneira dela de ver o mundo, de ver o que se passa à volta dela. Às vezes há cenas muito bonitas, em que você evoca em 3 linhas, ela evoca uma mulher, né? Um homem está pedalando uma bicicleta, uma mulher sentada atrás, de pernas com um menino no colo, e tudo isso parece até um álbum, né? Preto e branco, dos anos 50. Mas enfim, então agora tem uma frase aqui que eu achei bastante crítica, né? Bastante dura, implacável. Você diz que foram 2 meses olhando o passado, a um certo momento. Eu vi isso, não sei se você... Eu não me lembro mais que eu tinha, mas é possível. Você acha que durante essa viagem também esteve no Brasil, ultrapassado no Brasil do passado? O que é que hoje você achou que ainda é do passado? Eu não sei exatamente, mas o que eu sinto depois, eu escrevo e não me pergunto essas coisas, né? Mas o que eu sinto é que eu estou sempre vivendo, indo ver o passado, né? Esses 3 que é do passado, é claro, mas quando eu escrevo Na Sombra do Ipê, tem sempre esse flashback. Também no Crepúsculo da Vida tem sempre esses idas e vindas do passado, porque eu acho que a gente quando escreve, tem umas lembranças. Um cheiro chama uma coisa, um olhar, uma cor chama outra coisa. Então eu estou sempre, né? Mesmo não escrevendo, mesmo no jornal de bordo, que a intenção é descrever aquele momento, tem sempre, você vê um cheiro, ouve alguma coisa e você pula para o passado. Então tem sempre essas idas e vindas, né? Mas você concorda comigo quando eu digo que esse livro é um olhar social sobre a sociedade brasileira de 2021, mas também uma espécie de autobiografia sua também, não? Sim, eu acho que talvez esse mais que os outros, porque os outros, quer dizer, legal fazer literatura, eu não quero mais fazer pesquisa de 5 anos, como eu fiz para os trabalhadores exilados, né? Muito tempo, mais um ano para traduzir, mas eu tenho essa preocupação com memória, né? Eu tenho essa preocupação com memória e eu terminei perdendo o fio. O fio, eu perdi o fio, porque eu tenho essa preocupação com memória, mas eu esqueci da tua pergunta. Quer dizer, através desses textos, né, você vai pouco a pouco, vai revelando vários aspectos, né, da sua vida no Brasil e dos seus problemas atuais. Aliás, o seu olhar sobre o Brasil não é só social ou intelectual, é também quase físico, porque você tem sempre essa preocupação de saber como é que o seu corpo reage. Você fala de caminhada matinal, você tem uma disciplina, né, a propósito da sua condição física, da sua saúde, é quase uma angústia. Aliás, a palavra angústia aparece muitas vezes no seu texto. No fim, quando eu acabei de ler o livro, às vezes a gente fica um pouco melancólico, nostálgico, mas não é esse a principal mensagem do livro dela, né? Mas, aliás, eu poderia muito bem começar esse diálogo a partir da última palavra do livro. A última palavra do livro é terapia. Terapia coletiva ou terapia individual? Também não será uma terapia essa maneira de escrever? Sim. Eu tenho lá em casa, eu trabalho deitada. Eu tenho um sofá onde eu trabalho deitado e outro dia um amigo psicanalista veio e disse, mas você trabalha analisando, é isso mesmo que eu faço, né? Essa posição já é uma posição de estar. E eu acho que é isso, mas eu acho que o Brasil, os brasileiros precisam de uma terapia coletiva. Quando eu vou e eu tenho meus irmãos, minhas famílias, eu acho que está sempre, eu acho que a gente precisa, é muito complicado, né? Quando a gente vê essas duas forças brasileiras assim, e não sei se concordo, né? Outra coisa também, talvez, mas toda a gente tem contradições, né? E, por exemplo, eu conheço sua maneira de ver o mundo, né? Você critica, né, essa sociedade de consumo, né, essa sociedade que é muito veloz, sempre com pressa,
uma sociedade muito tecnológica, até demais, né? Mas ao mesmo tempo, você sempre que está viajando, você já na rodoviária não tem Wi-Fi, e depois você começa a dizer, e aqui não chega na hora, está atrasado, e você finalmente tem um olhar muito europeu sobre o Brasil. E quando chega no Rio de Janeiro, aí então é o cúmulo, né? O Rio de Janeiro é o país mais esculhambado, desculpa a palavra. Chegue na Bahia, chegue em Salvador, na Bahia. Muito clichê que é você. Eu acho que é o meu sentimento, Domingos, mas é verdade que eu me relembro disso. Eu preciso falar das coisas boas que tem. Por exemplo, no metrô de São Paulo. O metrô aqui em Paris, os brasileiros sempre reclamam. Não tem elevador, não tem toalete. O metrô de São Paulo, do Rio de Janeiro, você tem, em todas as estações, você tem elevadores e toalete. Então, eu tentei ver as coisas boas que existem também. Mas é verdade que tem tanta coisa, o Brasil, quer dizer, nesse primeiro olhar, me deixa muito nervosa, porque eu acho que com tanta possibilidade de fazer coisas, a gente está lá, uma lesma, né? Aliás, você falou de Salvador, quando você está em São Paulo, tem um ritmo que é mais devagar que aqui em São Paulo. Mas se você chega no Rio, é mais devagar que São Paulo. Se você chega em Salvador, aí, ó, quando eu fui em Salvador, aí a coisa não anda mesmo, né? Então, eu tenho uma pressa, mas é parte do meu ser. Eu estou sempre apressada, eu sou uma pessoa apressada, eu me digo por quê. De onde vem, eu não sei, eu sou assim. Mas também há uma frase, um verso, que eu gostei e que isso também faz parte da sua maneira de existir, né? Você diz que tem também entender a realidade do outro. Isso eu acho que é uma preocupação permanente na sua maneira, na sua escrita, na sua maneira, no seu comportamento. Não? Colocar no lugar do outro, né? Colocar no lugar do outro. Eu acho que o Brasil precisa disso agora, porque se a gente está muito no confronto, né? Ou a gente é lulista ou a gente é bolsonarista, né? Ainda existe essa coisa, mesmo assim, um pouco mais tranquilo, de sair dessa, né? Por que o outro pensa assim, né? Por que os bolsonaristas? Por que a gente chegou lá, né? Eu acho que a gente só colocando no lugar do outro é que a gente vai entender. Se a gente tiver só isso, não ouve o outro, mas é muito complicado. Eu entendo, até na minha família, eu tenho 2 irmãos com quem eu tenho dificuldade em comunicar, e eu disse, não, eu tenho que colocar no lugar deles para saber como é que eles estão sentindo, porque eu só vou entendê-los se eu me colocar no lugar deles. Mas é verdade que é tão difícil que tem uma hora que eu abaixo os braços. E a um certo momento também você diz uma coisa que parece até estranho, mas que é verdade. Você fala também de choque de culturas no interior do Brasil. Você, como brasileira, entre uma região e outra, entre uma cidade e o interior, você fala de... Mas será que não é abusivo, não é exagerado falar de choque de culturas? Talvez o choque fosse uma palavra muito forte, mas essa é confrontação em termos culturais, né? Porque eu acho que tem muita coisa que, quando eu estou no interior do Brasil, quer dizer, interior para mim é mais o Mato Grosso do Sul, onde eu vou sempre, né? Eu vou agora em Minas Gerais, eu vou em outros lugares, mas eu vou sempre no Mato Grosso do Sul porque é essa ligação que eu tenho, né? Choque talvez seja uma palavra muito forte, mas é isso que eu sinto, né? Esse choque, né? Como é que dizer? Choque, essa diferença que é grande e que vai nessa incapacidade de comunicar, de dialogar. Daí o choque, porque o outro não te espera, ele não quer dialogar com você, ele não está preparado para dialogar com você. Daí essa terapia coletiva, tá? Ele não está preparado a dialogar. Você está querendo dialogar, mas não sabe como, né? E é uma coisa muito difícil. A mediação existe aqui na França, porque a gente não sabe muito bem como é que chegar no outro, como é que se respeita as diferenças do outro, né? É muito mais fácil ser você mesmo que o outro chegue no que eu sou, né? É muito mais fácil do que ir lá. Então, por isso, eu acho que
que tem essas diferenças, né? Temos tempo ainda de ler que horas são? Não tenho ideia. O papo está muito bom, a gente pode ir lá. 40 minutos. Assim, então, agora nós queríamos ler algumas passagens, né, do livro. Posso começar aí? Sim. Então, tem um quadro, né? Isso não é um capítulo, como é que a gente pode... Eu não sei, as professores que sabem mais do que eu escrevo sem preocupação. Uma passagem. Uma passagem, é mais porque eu queria... Qual página? Porque, como eu disse no início... Você falou de quadro, né? 24 quadros, né? Parece até que ela escreve, como eu disse, é uma viagem num tempo vertiginoso, não é? Ela sempre correndo para cá e para lá, sem correr atrás do tempo. Isso é uma preocupação permanente, né? E também outra preocupação que é típica do emigrante, do exilado, é querer ficar e querer partir, querer ficar e querer partir. Mas isso a gente percebe isso através das frases dela. Então, esses quadros, eles seguem, claro, e isso é muito interessante, porque ela respeita perfeitamente a construção de um jornal, né, de um diário, porque o diário ele acompanha cronologicamente, né, os acontecimentos e também o espaço também. Há uma cronologia e também há uma cronologia que é paralela ao deslocamento, né, no espaço, um deslocamento que é permanente. Então, o terceiro quadro que eu queria ler, uma passagem, nós podemos ler os dois, que eu já estou perdendo a voz, mas que se intitula Terceiro Dia, né? Aliás, a palavra terceiro dia também entra totalmente nessa ideia de jornal de bordo. E então, para quem tem o livro, página 11. Terceiro dia, manhã, pássaros me deram bom dia na grande cidade. Essa grande cidade é São Paulo, onde uma região, bolsão de verde, ainda vive. Né? Cinza e chuva, continuação do tempo de ontem. Que programa realizar? A Mazé está sempre preocupada. O que é que eu vou fazer? Aí amanhã. Não é como aquela canção, amanhã será outro dia. Não, para Mazé não, ela quer saber já como é amanhã. Que programa realizar? Choque de culturas. Diferenças no modo de ser. Esperas desagradáveis, ela não gosta de esperar, esperas desagradáveis, angustiantes, sentimento de incapacidade. Eu acho que essas três linhas resumem o livro, quer dizer, seria abusivo, mas esperas desagradáveis, angustiantes, sentimento de incapacidade. Dá cor do livro. Dá cor do livro, não resume o livro. Depois, segunda estrofe, mas a palavra estrofe não convém muito bem. Na espera do material da comunicação do editor, como eu disse, ela foi lá também para isso, para apresentar um novo livro. Rever a cara da cidade. Outra coisa que eu já disse no artigo, que a linguagem dela é uma linguagem do cotidiano, simples, né? Uma linguagem que não é nada acadêmica, mas muito interessante, muito comunicativa. Sentir pulsar o seu coração em direção do metrô, calçadas melhores que as do passado. Aqui tem um ponto positivo, né? São poucos, mas tem. Carros velozes nas ruas. Eu soltei duas linhas. Calçadas melhores que as do passado, porém impraticáveis para cadeirante. A preocupação dela também pelos outros, né? Impraticáveis para cadeirante ou carrinho de criança. Carros velozes nas ruas tortuosas. Ônibus transportam trabalhadores em grande número. Alguns sentados, muitos de pé. Céu cinza, novamente. Cinza, cor cinza volta também, está sempre presente. Poucos dias de sol. Cinza, ventre repleto. Vontade de pastéis e pão de queijo das padarias. Ruas molhadas das águas da noite. Águas que não enchem as securas dos rios. No metrô, no meu campo de visão, 5 pessoas têm
telefones nas mãos. Você não tinha telefone? Não, precisava ver e anotar. Alguém lê algo que parece um relatório, nenhum livro. Bom, eu não vou ler tudo porque seria cansativo, mas tem uma outra passagem que diz assim: as mesmas desigualdades agravadas pela crise, né? Isto é o segundo elemento do título, é o Brasil de 2021. Ela vê, naquele momento, né, que as mesmas desigualdades agravadas pela crise. Vontade intacta de mudar o mundo. Vontade intacta de mudar o mundo. Corpos deformados pelo açúcar e sobrecarga alimentar. Isso, como eu disse, mas também tem muita preocupação pelo seu corpo, sua saúde, sua linha. As estatísticas mostram aumento de desempregados de sem alimentos. Pronto. E você que também queria... Eu queria ver, porque eu estive, neste ano, eu estive na Maré, a favela do Rio de Janeiro, né? Tinha encontrado aqui, como é que ela chama? A deputada, esqueci o nome dela agora, mas está escrito aqui. Eu tinha encontrado ela aqui, ela deputada, e eu tinha falado da Maria da Aparecida, eu estava trabalhando com Maria da Aparecida na época. E a gente tinha combinado que eu iria para lá e a gente faria 2 eventos na Assembleia Legislativa que a gente não pôde fazer porque ela ainda estava fechada, e na Maré porque é realmente o lugar, né? E eu achei muito, quer dizer, engraçado, e na Maré, o Bernardo não foi, meu marido estava comigo no Rio de Janeiro, Copacabana, ele ficou em casa, ele não foi. Eu fui na Maré para falar sobre a Maria da Aparecida. Eu começo aqui no momento, noite marcada com a Maré. O motorista de aplicativo de lá, motorista que veio da Maré me buscar, vem buscar sua passageira em Copacabana. Final de tarde tem engarrafamentos, mas ele conhece o mundo e quando pode corre. Respira bem, a velocidade aumenta nas curvas aéreas das estradas cariocas. Respira bem, ele é experiente. De Copacabana a Maré, mais de 20 quilômetros, túneis, avenidas, passa Botafogo, passa Porto, passa Aeroporto. O destino se aproxima, chegada. Ruas estreitas, carro nos 2 sentidos, moças dirigindo motos com pessoas na garupa, muitas, algumas bicicletas. Crianças correm de um lado para o outro nas travessas da rua principal. Brincam, sorriso e nome dos amigos nos lábios. O motorista bate sua máscara, deixando ver seu rosto. É da comunidade. Uma pessoa guarda a entrada de uma porta com uma metralhadora nas mãos. Da polícia ou da comunidade? Foi a minha pergunta. Guardam a entrada onde pessoas entram e saem. O que será? No bar das Minas, Flavinha me espera. Faz as apresentações dos presentes, uma educadora em finalização de mestrado da favela do Alemão, filha de educadores no local há 30 anos. Uma senhora e seu filho, 2 beneficiados dos saberes da escola. E assim continua. Mas é muito interessante que eu, como vejo aquele, meu marido já não quis ir, eu chego na Maré, toda essa preocupação, né? Como é que você chega numa favela? Mas eu cheguei com um cara aplicativo de lá. Foi a Flavinha que organizava a soirée, né? Que mandou o motorista aplicativo. Eu paguei, claro, mas foi lá. E quando ele tira a máscara para se deixar, ele é alguém do lugar. E essa metralhadora que choca, né? O cara tá lá na frente com uma metralhadora. Eu falei, bicho, nossa, o que eu vim fazer aqui? Onde é que eu me meti? E não, tinha toda essa história. Na verdade, foi... a gente viu recentemente nas informações que eles encontraram na Maré um lugar onde eles treinavam no clube lá, o pessoal da milícia e tal, né? Então é isso, E outro aspecto que não evoquei, no livro de Mazé, também há um caráter intimista, confidente. Ela fala também não só daquilo que ela gosta, de comer, beber, saúde, mas também da família, da mãe dela. E tem uma frase aqui onde ela também pensa nos amigos que não verei mais, né? Pensando nos amigos que não verei mais. Ela viaja também com esse objetivo. Ela vê que nesse Brasil onde ela volta,
o tempo passa e alguns amigos desaparecem, né? Portanto, o livro dela tem esse aspecto muito humano, né? Muito, por causa de suas partidas. Agora eu queria ler outro quadro, na página 43, algumas passagens, porque finalmente nessa sua viagem tem três pontos de chegada. Tem Dourados, né? São Paulo. São Paulo, é o meu ponto. Dourados e São Paulo. Dourados é São Paulo, porque mora a minha família, né? Onde eu chego de avião sempre em São Paulo. E depois tem um regresso para Paris também. Você evoca, não? O retorno, não? Aqui no livro, eu acho que não. Não, eu paro no Brasil mesmo. Eu queria ler algumas passagens desse quadro que tem por título: O ônibus parte para a capital pelas 8h30. Há muitas indicações bem precisas, né, nesse deslocamento de Mazé, as horas, né, a temperatura, com uma temperatura de 30 graus fora e 20 dentro. Portanto, estamos ainda naquele estilo de jornal de bordo. Passageiras usando blusas e eu pedindo ao motorista para esquentar o frio. É interessante, né? Uma brasileira chegando lá e pede para esquentar o frio. E é realmente uma briga, viu? Porque as diferenças de temperaturas desses ônibus no Brasil, eles botam tão frio que você tem que ir, você morre. E, portanto, lá fora a temperatura é bem quente, né? E ela dá indicações também sobre o tempo de percurso, a distância, 230 quilômetros em direção do norte, em 4 horas. Na estrada, Mangas Caídas. Isso eu estou saindo de Dourados para Campo Grande, capital. Campo Grande, aliás, eu fiz essa viagem também, mas de Corumbá. De Bolívia, Corumbá, Campo Grande, Goiânia. Na estrada, Mangas Caídas, sem pretendentes. Isso também. Eu vivi alguns anos de criança no Brasil. E é verdade que agora que estamos aqui, longe disso tudo, a gente vê isso de uma outra maneira, né? Essas mangas caídas, eu também vivi lá, tinha manga em todo lado, mas nunca tinha pensado que essa manga tinha caído, estava ali. Você poderia fazer confitir ou geleia, né? Pois é. E depois você fala também. Você diz que nem toda a natureza lá é aquilo que a gente imagina, não é um paraíso. Também há pesticida, né, nas lavouras. E depois, você também tem aqui uma frase: a estrangeira destronou a Polícia Federal. Ambev fabrica cervejas. Ambev é uma sociedade que fabrica cervejas. A estrangeira destronou as brasileiras pela lei do mercado capitalista globalizado. Você sabe que a Ambev é uma empresa belga, né? Que comprou alguns anos atrás a brasileira, e com esse negócio é verdade. Eu estive no Piauí você não encontra mais Guaraná, porque eles precisavam vender Coca-Cola. Tá? Então tem toda uma estratégia das empresas globalizadas que você não tem, porque é para dar dinheiro para as empresas americanas. Eu estou pensando agora, falando com você, esse livro merecia ser traduzido para um francês que vai viajar no Brasil. É bom ler isso antes de... Meus tradutores apareçam. Mas a Ambev é de brasileiro, hein? A maior participação acionária é do Sicupira e do... eu preciso ver lá, porque na época da compra não era. Na época da compra não era, porque justamente essa imposição. A cerveja brasileira, nos meus anos, era Antártica Brahma. Veja quais são as cervejas que eles distribuem, Ambev. Heineken, sabe? Mas o Lehmann e o Sicupira compraram. Sim, mas a empresa, a sede é em Ambev, europeia. Isso quer dizer que o lucro é repatriado. Outro aspecto agora, eu acho que tem 3 ou 4 linhas que eu acho mais poéticas, mais espontâneas e muito, muito interessantes. Você poderia escrever poesia também, finalmente? Não, porque eu li um artigo que falando desse livro, que é poesia, mas
Isso pode enganar o leitor, porque não é poesia. Uma prosa poética. Prosa Para poética. mim é prosa poética. Prosa poética. Mas eu tenho essas coisas como filhos. São filhos, eles estão aí, depois que eu escrevi não me pertencem mais. Não me pertencem. Então o que cada um acha o que ele acha, eu não me incomoda. Então essas linhas que são bastante poéticas, eu gostei da imagem, é assim, a terra continua vermelha. É interessante, quem viajou pelo Brasil, pelo interior, né, a terra é toda vermelha, né, desde Goiânia até Brasília, até na Bolívia. Bom, a terra continua vermelha. Uma poeira coloriu, eu acho que aqui é uma gralha. A terra coloriu o céu do lado direito. Uma cadeira embaixo de uma magnífica mangueira na beira da estrada. Quem nela se senta para ver as estrelas em noites de luar? Muito interessante, é uma mangueira, você sentado debaixo da mangueira, olhando uma noite de luar, isso dá nostalgia, né? Bom, depois tem outras passagens mais realistas, né? Após horas de estrada, Campo Grande, sem sinal de Wi-Fi. Wi-Fi, mas em português vocês dizem Wi-Fi. Wi-Fi. Sem sinal de Wi-Fi na rodoviária. Ele está criticando que não tem Wi-Fi na rodoviária. Depois da tempestade, semana passada, alguém empresta o código e o motorista de aplicativo chega em 2 minutos. Portanto, há sempre alguém para resolver o problema. Isso é muito engraçado. A pessoa precisa ficar lá até que o motorista chegue, senão se ele vai embora, eu não tenho mais o contato, né? E claro, você como ótima jornalista, você deseja saber o que acontece na região onde você passa, onde você atravessa. Então, você lê o Jornal do Dia e diz, no Jornal do Dia a manchete informa que em 10 anos as favelas do Mato Grosso cresceram 321%. De 14 foram para 59 comunidades. Portanto, isso no Mato Grosso do Sul, que não é um grande centro, né? Um grande centro no Brasil. Bom, você também fala das ervas e paus medicinais contra colesterol, problemas de próstata, dor, etc. Sempre a preocupação do corpo, da saúde, sempre esse... Mas eu adoro o mercado. Esse é no mercado de Campo Grande, que foi me apresentado pela primeira vez pelo professor Marcelo Marinho, que alguns aqui conhecem. É muito interessante esse mercado, cores, produtos locais, e atrás tem outro mercado que é os indígenas, Terena, que tem seus produtos, então é fantástico, né? E nesse mercado tem até pastel de jacaré. O problema é que na época teve um problema teve problema, eu não conheci, porque na época tinha o quê? Teve a queimada no Pantanal. Então estava faltando o jacaré, que não são jacarés lá que vivem naturalmente, são jacarés criados especificamente para servir de carne lá para fazer os pastéis. Então, para terminar, havia aqui uma passagem que eu queria ler, mas eu perdi a página, mas tem uma interrogação quase no fim, você diz, mas que país é esse? Que país é esse? Você, finalmente está tudo doentes, dementes. Também eu vou explicar aos brasileiros isso então. E favelas, e isso e aquilo, atraso nos ônibus não muito. Aliás, eu também peguei ônibus lá e não havia muito. Não, os interesses estaduais tem, em geral. Aliás, eu tenho esse como o esquema. Eu gosto muito de trem aqui na Europa, mas no Brasil eu ando muito de ônibus, sobretudo à noite. Deslocar de um lugar para outro à noite, você não paga hotel, e no outro dia seguinte você está no outro lugar, né? Porque avião você tem que ir para o aeroporto, aquele negócio, leva tempo e tal, estresse, depois você chega no outro lugar, é longe da cidade e tal. Então eu acho que o ônibus e trem é bárbaro. E você também fala de energias negativas, energias positivas. Você acredita nisso? Não, você estou eu acredito em todas as energias. Eu acho que a gente tem que ter energias, mas eu não tenho sistema de energia, não. Isso você, mas eu cresci
batizado, Sim, tal, tem essas coisas. eu estou provocando. Mas, com certeza. Mas então, as energias, sim, eu acho que tem que ter energia. A gente é feito de energia, não sei muito explicar, mas eu acho que essa energia que me move, né? Eu não sei, essa pressa, essa coisa, tudo isso é energia. Sim, mas eu nunca... Mas uma pessoa que não ganha bem a vida, que não come, que ela pode gritar, eu quero energia positiva, mas ela... Não, mas claro que isso você é uma forma então, de vida, né? Nós abusamos, eu abusei da palavra, né? Agora talvez vocês queiram... Se tivesse alguma questão, então... Eu já tenho. Eu posso fazer 3? 3? Bom, em primeiro lugar, eu quero parabenizar os dois, não é? Mas pelas obras, você pela mediação, foi maravilhoso. Você costurou muito bem, né, toda essa história, a trajetória literária da Mazé, que é linda, não é? E também dizer que eu te invejo, muito invejo de você, porque você é um francês que consegue falar o brasileiro, o Portugal, o idioma de Portugal e do Brasil. Eu sou um português brasileiro que mal falo português do Brasil. E você consegue falar as duas. Essa aqui é a verdade. Bom, mas agora, a pergunta é o seguinte, mas a gente sabe que quando um fato se transforma numa linguagem, ele se modifica, não é? Se modifica tremendamente. Ou seja, há uma inequívoca inexatidão naquilo que o escritor está dizendo de si mesmo. A pergunta é, primeiro, não é? Dentro dessa ótica, você porque você falou muito da biografia, né? Ele falou de suas obras, você contou tudo aquilo que realmente passou ou você ficcionalizou um pouco a história? Eu acho que a gente ficcionaliza sempre, né? Quer dizer, você parte eu parto do que eu sou, né? Quando eu escrevo com a minha realidade. Eu sou nascida no Mato Grosso do Sul, vivi aquilo, fui para São Paulo, vivi aquilo outro, cheguei aqui, eu tenho essa vida. Então, quando eu escrevo, eu acho que tudo isso está impregnado, mesmo se eu não me dou conta, tá? E eu acho que é isso, a gente escreve, mas o legal, alguém disse que é legal você escrever romance, você escrever ficção, porque é ficção, você pode mentir, né? Você pode mentir quando você escreve. E quando você escreve uma biografia, não, você tem outra preocupação, né? E eu acho formidável escrever, eu só quero escrever biografias, eu quero escrever. Tem um projeto de escrever biografia, mas é romance, porque você pode colocar 1000 coisas, né? E mentir como você quiser. Você arranja as coisas como você gosta, né? Como você acha que deve. Pois é, porque você tem 2 vertentes, que você tem a obra que você escreve sobre a Maria Aparecida, que é uma biografia. E você tem a sua autobiografia, que então você se enquadra dentro daquela regra de mentir, não é? Todo mundo que escreve é um mentiroso, é verdade, não é? Só que essas mentiras que contam vêm disfarçadas de verdades que não representam aquilo que são. Agora, a segunda pergunta é com relação à imigração, não é? E aí nós temos 2 vertentes, que você tem a imigração da tua família, não é? E a gente sabe que o imigrante normalmente tem que se autorizar a ser aquele que ele não quer ser, não é? Porque quando ele chega dentro de uma nova realidade, para se adaptar a essa realidade, ele tem que se autorizar aquele que ele não quer ser, não é? E voltando agora para o Brasil de 2021, você acha que as pessoas lá também tinham que se autorizar aqueles que não queriam ser a pessoa que não queria ser? Porque você tinha 2 vertentes muito polarizadas, não é? E você até lembrou bem que a gente tem que se colocar no lugar do outro, mas quando você se coloca no lugar do outro, você tem que também se autorizar aquele que você não quer ser, porque você está sendo o outro também para conversar com o outro. O que você pensa disso? Eu não sei exatamente se eu compreendi o que você quer dizer, mas está no... Pode reformular? Não, pois é, eu disse, o imigrante normalmente quando chega em algum lugar, ele tem que se autorizar a ser aquele que ele não quer ser, alguém que ele não quer ser, porque ele tem que se adaptar àquela realidade. Eu acho também que a gente pode trazer para a mulher que sofre dentro de casa, por exemplo, com um marido violento, ela às vezes, se ela aceita esse sofrimento, ela está sendo alguém que ela não quer ser, ela tem que se autorizar a ser esse alguém. A Hannah Arendt fala muito isso nas obras dela. Agora,
dentro dessa realidade do Brasil de 2021, que eu estou perguntando a você. Você viu lá, que você viajou para essa época lá, não é? Havia muita polarização, e você disse que a gente tem que se colocar um pouco no lugar do outro. Você achava que havia esse fato das pessoas terem que... Eu acho que, em regra geral, você tem que se colocar no lugar do outro. Não só aqui, né? Não só aqui, mas sempre. Em relação ao esquema do imigrante, né? Quer dizer, eu tenho tudo isso, né? Durante muito tempo, eu acho que o período mais difícil, eu me sinto uma agora que a gente está globalizando, no lugar globalizado. Eu vivo há 38 anos aqui. Então, o que você é em termos, né? Eu não sou brasileira, porque eu vivi no Brasil de 38 anos atrás. Eu não sou francesa, porque eu não nasci aqui. Tem palavras que eu nunca pronunciei em francês, que eu nunca escrevi em francês. E tem essas coisas. Eu acho que eu sofri quando eu cheguei, durante o tempo que eu tive que aprender francês aqui. Eu sofri, porque quando eu voltava para o Brasil, mas você não fala brasileiro? Como é que é isso, sabe? Então, não sou, o que eu sou da vida, né? Depois, com o tempo, isso não me faz sofrer, não é um problema, porque eu sei que eu sou cidadão do mundo. Eu sou assim. Quando eu cheguei em São Paulo, eu me lembro que as referências, eu conheci televisão em São Paulo. Eu saí com 16 anos, no Mato Grosso do Sul não tinha televisão na época. Então eu cheguei em São Paulo e as minhas amigas, pessoas com quem... tinha sempre uma referência de uma novela, alguma coisa, que eu não tinha essas referências. Então, eu acho que eu comecei naquela época a não querer sofrer. Não é o meu problema, eu não vivi isso, não tenho que viver isso. Eu sou diferente, eu tenho outra história. Então, a partir daí, não tenho preocupação nenhuma, eu sou isso. Que agora, com o mundo globalizado, é melhor ainda. A gente não tem mais essa... eu acho que o sofrimento ficou menos importante, porque é do mundo. Né? Tem o paquistanês que chegou aqui, ele vai... Então, sei lá, você está juntando culturas. Você é um apanhado, um resumo de culturas. Você não é mais uma coisa ou uma outra. Você é um resultado de muita coisa. Por isso que eu disse, eu nasci no Mato Grosso do Sul, de pais cearenses, fui para São Paulo estudar, veio para cá, mas cada um tem a sua história, tem a sua realidade, né? Portanto, cada um é igual e diferente ao mesmo tempo. Então, não tem preocupação. E é isso. Eu acho que para voltar ao livro, a gente tem que se colocar no lugar do outro todo momento, não só nesse livro, mas no Brasil, eu acho que mais ainda. Dominique, não é pergunta não, só uma observação. Você falou do pastel, mas eu não via caldo de cana. Caldo de cana tem muito açúcar, isso não dá mais. Caldo de açúcar, o colesterol não é bom para o colesterol, não é bom para a linha, então caldo de cana não. Fruta sim, adoro manga, quando tem manga, quando tem isso, quando tem aquilo. A Deise está pedindo a palavra? Sim, para dizer que eu gostei bastante desse quadro, desse momento, reencontrar família. Achei, né? Se você puder ler, Dominique, por favor. Qual é a página? 59. Pelo menos o primeiro, que ela vai até o que matamos nossas raízes. 59. Página 59. Mas você não quer ler? Você não pode ler? Aqui, porque eu estou tão em cima. Mas de onde até onde? Só o primeiro, pelo menos. Tá bem. Primeiro quadro. Reencontrar família. Comer churrasco e salada num dia ensolarado. Caminhada matinal. Dia das bruxas, não vi saci, produto nacional. Mas bruxas americanas e descaso pelo nosso. Essa parte eu... Não sabem que cada produto estrangeiro ou feito internamente sob licença, pagamos royalty, direitos de fabricar, que matamos nossas raízes? Pois é incrível. O Brasil, a gente não tem mais o saci, né? O Monteiro Lobato, que é interessante, mas eu não vi mais livros recentes que conta, porque o Lobato era de uma época, né? A gente precisa atualizar o Saci Pererê, contar a história do Saci Pererê e tal. Porque E hoje é dia do Saci Pererê, hoje. Parece que hoje é o dia do Saci. Eu não sei. Eu adorei. Mas justamente o Saci Pererê acabou no Brasil.
Ora, É é verdade. um produto nacional, eles estão importando tudo americano, não sei das coisas, não tem nada contra o americano. Eu tenho contra talvez essa coisa de o Brasil não é legal, se bem que eu digo coisas negativas do Brasil, né? Então, mas tem o brasileiro, eu diria que ele tem essa necessidade de dizer que o outro é bom. E, portanto, tem muita coisa boa. Aliás, Marco, você é médico, a nível de câncer, o Brasil, não sei se é Campinas ou São Paulo, o USP, São Paulo tem. mas eles desenvolveram um esquema para tratar o câncer que é pioneiro no mundo. Ribeirão Preto, eu acho. Mas Ribeirão isso- Preto. Não sei, não lembro mais quando. Isso é característico do Brasil, né? Uma mudança muito rápida. E tem um grande escritor brasileiro, Luiz Rofato, que no livro eles eram muitos cavalos, né? Onde ele, de uma maneira metafórica, ele conta como é que as pessoas que chegaram em São Paulo, né? Essas pessoas não têm mais personalidade, né? São pessoas destruturadas, porque já não sabem de onde vêm, né? E não sabem onde estão. Portanto, o Brasil, mais rapidamente do que na Europa, não sei se Jacqueline também, Jacqueline também conhece perfeitamente São Paulo, né? Viveu lá. E então, o Saci Pererê, aliás, porque você finalmente volta para o Brasil com o olhar da sua infância. Mas eu sabia pela leitura de alguns livros que o Saci Pererê há muito tempo que já... e Monteiro Lobato também. Há pouca gente hoje que defende Monteiro Lobato no Brasil. Né? Não, mas olha, o Saci Pererê, na verdade, existia o Curupira, que tinha sido inventado pelos índios para afastar, era uma lenda para afastar os invasores. Os africanos chegam, trazem a figura do Saci Pererê que expulsa o Curupira do imaginário. E agora, com a queimada da floresta amazônica, coitado, o Saci Pererê está tostado, foi embora, já não existe mais nada. Eu acho que já estava tostado antes. Não, mas também aquela onda de reformar o vocabulário, né? Há um monte de palavras proibidas agora. Bom, aquilo é absurdo total, né? Até mudaram a palavra negro, não deve ser, desaparece, né? Mulata, não se fala mais. Eu tive sério. dificuldade com essa maneira Então, o operativa. Monteiro Lobato está assim. Assim, E ainda mais politicamente se fala dele agora que ele foi contra, né? A personagem negra que ele tinha era uma personagem de não sei como é que fala, é um cara que pela utilização, né? Escravocrata, né? Escravocrata nesse esquema. Então ele se desse o pau nele atualmente por isso e portanto eu acho que a obra dele, o personagem na época é uma coisa, eu não quero discutir. Mas ele deu vida a uma série de personagens, né, do Brasil. Então, eu acho o Zeca, como é que chama? O Zeca do Rio de São Paulo. Zeca Tatu. Zeca Tatu. É isso. Então, tem vários personagens que ele deu vida do interior de São Paulo, né, o que a gente conhecia nos anos em que ele foi editor e autor. Eu cito ele, inclusive, né, eu cito Monteiro Lobato no meu livro, claro. E a Márcia é especialista em Monteiro Lobato, pena que ela não está aqui. Pois é. A Camargo. Márcia Camargo. Outras perguntas? Ou temos que parar? Né? Não sei quem tem outras questões. Só uma coisinha. Então você acha que você poderia usar o rótulo autoficção para seus livros? Autoficção, eu nunca tive autoficção. Muito bem colocado. Não é autobiografia, é uma autoficção, porque ela está mentindo, não é? Em todos. Pode ser autoficção. Isso aqui é excelente, não é? Pode ser. É uma boa. É boa, né? Pensarei. Eu tenho uma pergunta. Relativamente ao modo como escreveu o livro, o título é Jornal do Bordo. Normalmente é como um diário, vai escrevendo dia a dia a questão das sensações recebidas no momento. Como é que foi o nascimento do livro? Descrever todos os dias? Então, era isso. Como eu tinha pensado no Feuille de Ruta, de Bresson Brás, eu tinha pensado também num autor de quadros, um pintor,
que é brasileiro, que veio para cá, que eu esqueci o nome dele, e tem um ateliê no 18. Esqueci o nome dele, mas é. E ele, Em que época? atualmente ele tem ele veio para cá, ele fazia escama no Globo, no Fantástico, ele tinha sempre um quadro, eu esqueci o nome dele, mas ele tem um ateliê no 18. Um dia eu fiz uma entrevista com ele e ele me disse que quando ele chega aqui, justamente, ele queria pintar as mulheres da Alsácia, e ligado com esse universo que ele tinha do Brasil, ele era de Santa Catarina, acho. E ele disse que era complicado para estar, quando ele estava aqui, ele não tinha mais as cores brasileiras na cabeça, e quando estava no Brasil não era possível pintar essas alsacianas, que ele achava de uma brancura incrível, né? E ele dizia o que ele fazia, ele pintava no Brasil o quadro, tal, e ele chegava aqui e pintava. Então eu também pensei nele, porque é isso. Mas eu acho que, era um trabalho cotidiano para, como eu disse, no momento seguinte, no outro dia, você não tem o mesmo olhar. Então era importante que aquele olhar que eu tinha, que eu escrevesse imediatamente. Então eu achava um momento ou outro para escrever, né, que eu tinha presenciado no final do dia, ou sei lá, onde tinha um tempinho, para ter esse olhar novo em relação àquela realidade que eu estava vendo. Porque no outro dia eu sabia que seria outra coisa. Obrigada. Avançando um pouco com a pergunta, eu estou perguntando demais, gente, desculpa. Com a pergunta da Cristina, nos outros livros seus, você faz um storyboard para poder criar os personagens, etc. Antes ou não? Você vai escrevendo... As pessoas, né, de literatura criativa, que faz disso que tem que fazer isso, né? Mas eu até agora, pro último, o que eu estou escrevendo agora, eu fiz isso. Quem são os personagens, que é muito delicado, porque uma pessoa, eu não dou o nome, eu digo ele, porque tem muitas mulheres, eles têm uma satisfação, tem 1000 mulheres então eu escrevo para não me perder. Tal pessoa tem essas características, tem tal filho e tal. Mas é verdade que eu sou um pouco assim... para o trabalho universitário é outra coisa, né? Aí eu tive, para as biografias aí você tem, né? Você segue, eu segui as duas, o desenvolver histórico da coisa, então tinha, né? O pano de fundo, era isso, né? Então fui fazendo as coisas, mas em matéria de literatura eu fico navegando, eu tenho uma ideia, vou fazer isso, o personagem é aquilo e me deixo ir. É um paradoxo com a tua própria existência, que você é super organizada, super disciplinada, e quando chega para escrever, você... Justamente, talvez seja o jeito que eu tenho de me livrar disso, né? Mas então, o que eu estou escrevendo agora, eu tenho esses personagens que são tantos, né? São tantos que eu me limitei. Sim? A Nazé disse que deixou o Brasil há 38 anos, não é? Em 2021 regressa e viaja através do Brasil. Saudades, obviamente, não é? Dos tempos de há 38 anos atrás. Eu sempre vou ao Brasil, hein? É só esse período que foram 2 anos sem atração. E agora uma pergunta. Vive um bocadinho com a maioria das pessoas com o mito do regresso, o desejo de regressar, ou então aquilo que viu diz, não, finalmente prefiro ficar por cá? Olha, eu tenho 2 filhos, tenho netos, eles estão aqui. Meus pais têm 93 anos e por isso que eu vou a cada 6 meses. Eu acho que o futuro é aqui, mas eu me disse que uma coisa é certa, eu não quero nada, eles vão morrer, eles têm um sítio, não tem um sítio, tem algumas coisas, né? E eu não quero nada, porque é muito complicado, sabe? Burocraticamente é muito complicado, não quero nada com isso e tal. E eu falei para minhas filhas, eu acho que é importante para mim, e se eu vou 2 vezes por ano, se eu continuar a ter recursos, eu vou. Primeiro, porque o meu público leitor, eu escrevo mais em português, então eu tenho público lá, para falar com ele eu tenho que estar 2 vezes por ano. Tem a desculpa dos pais que estão lá, que eu preciso estar presente, porque eles não vão viver a vida toda. Mas eu acho que depois deles eu vou continuar indo, porque eu tenho a necessidade de vez em quando de comer mamão, de comer manga do pé, sabe? Tem essas necessidades do sítio onde eu nasci, né? Tem essas necessidades então de vez em quando dar saudade eu preciso. Mas eu vivo coisas aqui que eu não tenho problema, meu marido
vive agora mais na Bretanha que em Paris. Quer dizer, eu gosto muito da Bretanha, o Dominique sabe, ele também tem um lado bretão, mas eu estou muito bem aqui. Eu não tenho. Paris é um ponto para mim importante, talvez mais tarde eu decida de viver na Bretanha, mas por enquanto não. Mas eu acho que vai ser, o futuro é mais aqui, eu não tenho problemas outros, não, porque regressar não, eu acho que eu estou aqui. Depois poder fazer uma viagem até a França e fazer um jornal do Porto. Pode ser, mas então, eu fazendo essas idas e vindas, me satisfaz no que eu tenho de emocional, nessa necessidade, né? E depois eu acho que também tem muito complicado outras coisas. Minha filha me disse, o que você quer? Porque o meu marido já disse, quando eu morrer, minha mãe também, eu quero ser enterrado. Eu disse, não é o meu problema. Quando eu morrer, é o problema de vocês. Não sou, eu não tenho, mas façam o que quiserem, que acham melhor. Então...